Oi, gente, graça e paz de Cristo, bem-vindos ao canal Cristo em Evidência. Eu sou a Mirles e o tema do nosso vídeo de hoje é mais uma resenha de um livro que eu li e eu quero muito compartilhar com vocês, que se chama O Livro dos Mártires, de John Foxe. Na realidade, esse livro aqui é um clássico da história da igreja e ele influenciou muito a literatura mundial, a literatura cristã. E o John Foxe era um puritano e ele escreveu esse livro aqui no século XVI. Então ele faz um apanhado geral dos principais mártires que faleceram, que morreram por causa de Jesus até a época dele, até a época do John Foxe. E ele vai trazer vários aspectos, vários testemunhos muito fortes de irmãos e irmãs que deram as suas vidas pela causa de Cristo e que não desistiram da sua fé. E esse livro aqui trouxe muitos testemunhos impactantes para a minha vida, né? É tanto que é impossível você ler sem se emocionar, porque esse livro aqui ele traz muitos testemunhos vivos de fé, de convicção do Evangelho de Cristo. E ele vai falar, o John Foxe vai falar sobre a igreja primitiva, sobre o Império Romano, sobre o imperador Constantino. Ele vai falar um pouco sobre a pré-reforma, sobre a reforma protestante. Ele vai falar também sobre os mártires da Escócia, os mártires da Alemanha, os mártires da Inglaterra. Ele vai trazer diversas histórias muito comoventes que fortalecem a nossa fé em Deus e que nos edificam muito. E uma das histórias que mais me tocaram foi a história de John Hus, ou Ian Hus, que ele é muito conhecido como a estrela matutina da Reforma. E ele era muito estudioso, ele era muito considerado na sua época por ser um homem de Deus, um homem piedoso. E ele ensinava filosofia, inclusive ele chegou a ser reitor da Universidade de Praga, que é a atual República Tcheca, né? E o John Hus, ou Ian Hus, ele era do reino da Boêmia, do reino da Morávia, onde hoje é a República Tcheca. E ele pregava muito que Cristo era o único mediador entre Deus e os homens. Ele falava que não era necessário que houvesse santos ou relicários que pudessem fazer essa mediação entre Deus e o homem. Então ele defendia muito a teologia da Trindade, defendia muito o Novo Testamento, porque na época dele, do John Hus, não se conhecia tanto o Novo Testamento. Então, como ele pregava algo que não era tão falado, que não era tão estudado, muitas pessoas, né, inclusive os frades, achavam estranho e acabaram perseguindo ele. Nessa perseguição, ele acabou sendo condenado à pena de morte e ele foi queimado vivo. E é ele quem diz profeticamente durante o seu assassinato, durante a sua morte, que depois de 100 anos viria um cisne que ninguém poderia deter ou matar. E ele está falando de Martinho Lutero, que 102 anos depois, né, em 1517, Lutero vem e realiza a grande reforma protestante. E o John Hus ele deixou um legado de convicção e de fé muito forte, porque em vários momentos da sua história foram dadas a ele oportunidades para ele negar a sua fé. E foram oferecidos cargos terrenos, né, como posições mais elevadas, posições eclesiásticas mais elevadas dentro da igreja, e mesmo assim ele não quis, ele preferiu permanecer com o evangelho e foi até a morte defendendo a causa de Cristo. Outra história também que é muito comovente, que eu já falei para vocês aqui em outros vídeos do canal, é a história de William Tyndale, que é o pai da Bíblia em inglês. Ele era um linguista muito renomado, e depois de William Shakespeare na Inglaterra, ele é considerado um dos maiores linguistas da literatura inglesa, da gramática inglesa. Ele era um teólogo, era uma pessoa muito estudada. E o sonho do William Tyndale era que todos os homens, todos os seus compatriotas ingleses tivessem acesso às escrituras sagradas. E aí ele realmente deu a vida dele pela causa de Cristo, pela tradução da Bíblia do hebraico e do grego para o inglês. E aí ele acaba sendo perseguido, preso, torturado e acaba sendo condenado também à pena de morte. Mas durante a morte dele ele faz uma oração muito profética. E enquanto ele era assassinado, enquanto ele era queimado vivo, ele faz a seguinte oração: Senhor, abre os olhos do rei da Inglaterra. Senhor, abre os olhos do rei da Inglaterra. E enquanto ele orava, Deus estava ali ouvindo a sua oração. E depois de algum tempo,
o rei da Inglaterra realmente liberou a reprodução das cópias da Bíblia para o povo inglês. Nesse livro aqui também ele fala um pouco sobre Martinho Lutero, embora Lutero não tenha sido martirizado, porque Deus o guardou em todos os momentos e não permitiu que ele fosse martirizado. E ele fala um pouco sobre os mártires da Escócia, sobre alguns bispos da Inglaterra que foram homens de Deus fundamentais para a história da igreja, para a reforma protestante. Então esse livro aqui ele é maravilhoso. Essas duas histórias que eu contei são apenas algumas histórias, porque esse livro é recheado de literatura, de história, e ele conta muito sobre a teologia bíblica e sobre a história de fé desses homens e mulheres de Deus. E eu super indico esse livro aqui. E uma reflexão que eu posso trazer para vocês aqui no canal é que a história da igreja ela está muito cheia com o sangue dos mártires, porque eles não desistiram da fé deles. E é pelo fato de eles não terem desistido que a fé cristã ela permanece até hoje. O que nós podemos falar aqui é que Deus nunca permanece sem voz na história. E Ele sempre levanta filhos e filhas, homens e mulheres que têm temor a Ele, que têm ousadia, que têm firmeza, que não abrem mão dos preceitos e da fé cristã, porque eles realmente têm uma visão da glória futura e eles sabem que o Deus da história é o Senhor sobre todas as coisas. Então eu amei esse livro. Ele é um pouquinho grande, mas vale muito a pena ler. Então, se você tiver a oportunidade de ler o Livro dos Mártires de John Foxe, leia, porque é uma bênção e com certeza você vai ser muito edificado para a glória de Deus. Então é isso, pessoal. Muito obrigada por ter visto esse vídeo até o final. Que Deus te abençoe. Curta, comente, compartilhe e divulgue. E até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.